Na continuação da sua história, a batalha final. O demônio da escuridão, Samuel SS liberou toda a força dos seus golpes devastadores. A sequência de pancadas foi tão poderosa que o ar ao redor explodiu em ondas de choque. O impacto foi gigantesco. Capitão Guimarães foi atingido diretamente pela força esmagadora. No momento do último golpe, uma nuvem densa de poeira, fumaça e energia tomou conta de todo o campo de batalha. Quando a fumaça começou a se dissipar, não havia mais nada. Nenhum corpo, nenhum sinal de armadura, nenhum vestígio. Os soldados e testemunhas correram até o local da batalha. Eles examinaram o chão, as pedras quebradas e a terra marcada pelo impacto. Procuraram por qualquer sinal do capitão, mas não encontraram absolutamente nada. Era como se Capitão Guimarães tivesse sido completamente desfeito pela força dos golpes e desaparecido no ar. O silêncio tomou conta do campo. Alguns disseram que ele foi apagado da existência pela pancada do poder do demônio Samuel SS. E assim nasceu a lenda daquele dia. O dia em que um único golpe do demônio da escuridão Samuel SS fez um capitão desaparecer do mundo. Se quiser, posso continuar a história com a reação dos soldados depois da batalha, o surgimento de um novo inimigo para Samuel SS, a lenda se espalhando pelo mundo. A lenda se espalha pelo mundo. Depois da batalha, o campo ficou em silêncio. Apenas o vento passava sobre o lugar onde Capitão Guimarães havia desaparecido completamente. Os soldados que presenciaram tudo ficaram em choque. Eles viram com os próprios olhos o poder do demônio da escuridão Samuel SS. Nenhum corpo, nenhum vestígio. Apenas o chão rachado pela força dos golpes. Alguns soldados começaram a contar o que aconteceu. Primeiro a história se espalhou entre os batalhões. Depois chegou às cidades próximas. Logo estava sendo comentada em quartéis, vilas e grandes cidades. As pessoas começaram a repetir a mesma frase. Open quote. Cuidado, o demônio da escuridão, Samuel SS, pode apagar alguém da existência. Close quote. Com o tempo, a história virou lenda. Soldados contavam a história nas fogueiras da noite. Historiadores registravam o acontecimento em documentos secretos. Crianças ouviam a história como um conto assustador. Alguns diziam que Samuel SS tinha um poder impossível, capaz de destruir qualquer inimigo. Outros acreditavam que aquele dia marcou o surgimento de uma força que o mundo nunca tinha visto antes. E assim nasceu um mito que atravessou países e continentes. A lenda do demônio da escuridão. Samuel SS, o guerreiro cujo golpe fez um capitão desaparecer do mundo. Dizem que até hoje, quando alguém menciona aquela batalha, todos ficam em silêncio. Porque ninguém sabe quando o demônio Samuel SS poderá aparecer novamente. Se quiser, posso continuar a história com uma parte ainda mais épica. O surgimento do exército que tenta enfrentar Samuel SS, o retorno misterioso do Capitão Guimarães, o nascimento do Império de Samuel SS. O surgimento do exército que tenta enfrentar Samuel SS. Depois que a história da batalha se espalhou pelo mundo, governos, generais e comandantes começaram a ficar preocupados. Todos falavam do mesmo nome, o demônio da escuridão. Samuel SS. A notícia dizia que um único guerreiro havia derrotado o Capitão Guimarães com um poder tão grande que o corpo dele simplesmente desapareceu da existência. Isso assustou líderes militares de vários lugares. Mensagens foram enviadas entre quartéis e centros de comando. Open quote. Se esse poder continuar crescendo, ninguém conseguirá pará-lo. Close quote. Então uma decisão histórica foi tomada. Nasceu uma grande aliança militar. Generais reuniram soldados de muitos lugares para formar um novo exército especial, criado apenas para uma missão: enfrentar Samuel SS. Esse exército recebeu o nome de a Força Mundial de Contenção. Ela era composta por soldados de elite, pilotos de combate, cientistas militares, estrategistas de guerra. Tanques foram preparados. Aviões ficaram prontos nas pistas. Navios de guerra começaram a se mover pelos mares. Mas havia um problema. Muitos soldados tinham medo. Eles lembravam da história. Open quote. Se um capitão desapareceu no ar, o que acontecerá com um exército inteiro? Close quote. Mesmo assim, os comandantes deram a ordem final. Preparem-se. Vamos enfrentar Samuel SS. Enquanto isso, em algum lugar coberto pela escuridão, o demônio da escuridão Samuel SS observava o mundo se preparar para a guerra. E a verdadeira batalha ainda nem tinha começado. Se quiser, posso continuar a história com algo ainda mais épico. A primeira batalha entre o Exército Mundial e Samuel SS.
Samuel SS criando seu próprio exército de sombras. O retorno impossível do Capitão Guimarães. Samuel SS cria seu próprio exército. Enquanto o mundo inteiro preparava um grande exército para enfrentá-lo, Samuel SS, o demônio da escuridão, permaneceu em silêncio nas profundezas da noite. Ele observava tudo. Os tanques sendo preparados, os aviões sendo abastecidos, os soldados treinando para a batalha. Então Samuel SS disse com voz firme, open quote, se eles estão criando um exército, eu também criarei o meu. Close quote. A escuridão ao redor começou a se mover. Sombras surgiram do chão, do vento e da própria noite. A energia de Samuel SS era tão poderosa que começou a dar forma às sombras. Uma após outra, figuras apareceram. Guerreiros de sombra, gigantes feitos de energia escura, soldados silenciosos com olhos brilhando na escuridão. Cada um deles carregava uma parte do poder de Samuel SS. E o número crescia rapidamente. 100, 1000, 10.000, 1000. O campo escuro parecia um oceano infinito de guerreiros. No centro de tudo estava Samuel SS, com sua capa movendo-se no vento da noite. Ele levantou a mão e deu a ordem. Este é o exército da escuridão. Agora o mundo tinha dois lados prontos para a guerra. O exército mundial de contenção contra o exército da escuridão, de Samuel SS. E no horizonte já era possível ouvir o som distante da maior batalha que o mundo já veria. A guerra estava prestes a começar. Se quiser, posso continuar com a próxima parte da saga. A primeira grande guerra entre os dois exércitos. Samuel SS criando generais de escuridão superpoderosos. Uma arma secreta criada para derrotar Samuel SS. A primeira batalha gigantesca. O dia finalmente chegou. De um lado do campo de batalha estava o Exército Mundial de Contenção. Tanques alinhados, aviões voando no céu, milhares de soldados preparados. Do outro lado, um mar infinito de sombras. O Exército da Escuridão de Samuel SS. No centro das sombras estava Samuel SS, observando tudo em silêncio. Ao redor dele estavam seus generais. Umbrax, Vulcran, Tempestron, Titanor, Noctira. O vento soprava forte. Então o general humano levantou a mão e gritou. Open quote. Fogo. Close quote. Tanques dispararam. Aviões lançaram foguetes. Metralhadoras começaram a ecoar pelo campo. Explosões iluminaram o céu. Mas algo assustador aconteceu. As sombras continuaram avançando. Guerreiros de escuridão atravessavam a fumaça. Gigantes de pedra destruíam tanques. Tempestades negras surgiam no campo. O general Titanor levantou um tanque inteiro e o arremessou longe. O general Tempestron criou um tornado escuro que lançou soldados e veículos para o ar. O general Vulcran caminhava no meio do fogo como se nada pudesse detê-lo. No céu, aviões começaram a cair. O campo de batalha virou um caos. No alto de uma colina escura, Samuel SS levantou lentamente a mão. Toda a escuridão ficou ainda mais intensa. Os soldados começaram a perceber algo terrível. A batalha estava apenas começando. E naquele momento, surgiu um brilho distante no horizonte. Algo ou alguém estava chegando para mudar o destino da guerra. Se quiser, posso continuar a história com uma parte ainda mais épica. O herói misterioso que chega ao campo de batalha. A super-arma criada para derrotar Samuel SS. O retorno impossível do Capitão Guimarães. A vitória do demônio da escuridão Samuel SS. A guerra se espalhou por muitos campos de batalha. O Exército Mundial de Contenção tentou tudo. Tanques pesados, aviões de combate, mísseis e artilharia, soldados de elite. Mas em todas as batalhas acontecia a mesma coisa. Quando Samuel SS, o demônio da escuridão, aparecia, o destino da batalha mudava imediatamente. A escuridão cobria o campo. Os generais da escuridão avançavam. Umbrax surgia das sombras e atacava sem ser visto. Vulcran caminhava no fogo negro, destruindo linhas inteiras do exército inimigo. Tempestron criava tempestades gigantes que derrubavam aviões. Titanor esmagava veículos como se fossem brinquedos. Noctira antecipava todas as estratégias do inimigo. E no centro de tudo estava Samuel SS. Quando ele atacava, o impacto era devastador. Exércitos inteiros recuavam. Bases militares eram destruídas. Generais perdiam completamente o controle da guerra. Os soldados começaram a dizer algo nos quartéis do mundo. Open quote. Não importa quantos exércitos lutem, Samuel SS sempre vence.
Close quote. A notícia se espalhou pelo planeta. Países inteiros começaram a reconhecer uma verdade assustadora. O demônio da escuridão, Samuel SS, era praticamente impossível de derrotar. Cidades, governos e líderes começaram a discutir o que fazer. Alguns queriam continuar lutando. Outros começaram a pensar em algo que ninguém imaginava antes. Tentar negociar com Samuel SS. Mas no fundo, todos sabiam. A guerra ainda não tinha terminado. E o verdadeiro poder de Samuel SS ainda não tinha sido totalmente revelado. Se quiser, posso continuar a saga com algo ainda mais gigante. Samuel SS se tornando o governante do mundo. O surgimento de um inimigo ainda mais poderoso que Samuel SS. O Império da Escuridão, dominando o planeta. Samuel SS libera sua forma final de poder absoluto. O Império da Escuridão já dominava o planeta. Nenhum exército restava para enfrentá-lo. Mas mesmo assim, a energia dentro de Samuel SS continuava crescendo. Em uma noite silenciosa na Cidade Sombria, ele se levantou do trono de Pedra Negra. O céu começou a escurecer ainda mais. As estrelas desapareceram. O vento parou. A terra começou a tremer. Seus generais da escuridão, Umbrax, Vulcran, Tempestron, Titanor e Noctira, sentiram a energia aumentar e se ajoelharam. Então Samuel SS declarou, open quote, agora vocês verão o meu verdadeiro poder, close quote. Uma energia gigantesca saiu do corpo dele. A escuridão começou a girar como um furacão ao redor do imperador. Raios negros cortavam o céu. A transformação começou. Seus olhos passaram a brilhar como duas estrelas negras. Sua armadura de sombra ficou gigantesca. Sua energia cobriu continentes inteiros. Quando a transformação terminou, surgiu algo nunca visto antes. Samuel SS, forma final absoluta. Nessa forma, sua energia podia envolver o planeta inteiro. Seus golpes podiam destruir montanhas. Sua presença fazia o céu ficar totalmente escuro. Os sensores do mundo começaram a detectar algo impossível. Cientistas disseram, open quote, a energia de Samuel SS está cobrindo o planeta inteiro. Close quote. Mesmo seus generais ficaram impressionados. O Imperador da Escuridão levantou o braço e toda a atmosfera ficou carregada de energia negra. O mundo percebeu naquele momento uma verdade assustadora. Samuel SS tinha alcançado um poder que ninguém jamais tinha visto. E assim nasceu uma nova lenda, o Imperador Absoluto da Escuridão. Mas em algum lugar distante, uma força desconhecida começou a despertar, como se fosse a única coisa capaz de enfrentar o poder final de Samuel SS. Se quiser, posso continuar a saga com algo ainda maior. O Herói Supremo, que desperta para enfrentar Samuel SS. Samuel SS criando um universo de escuridão. A batalha final que decide o destino do planeta. Samuel SS vence tudo sem dificuldade. No universo da escuridão, o poder de Samuel SS se tornou absoluto. A pequena luz que havia surgido no limite do universo tentou crescer. Ela reuniu energia, criou estrelas brilhantes e tentou formar uma força capaz de enfrentar a escuridão. Mas Samuel SS apenas observou do seu trono cósmico. Ele levantou lentamente uma mão. Uma onda infinita de energia negra atravessou o espaço. Estrelas se apagaram, planetas de luz desapareceram. A própria energia da resistência foi consumida pela escuridão. Tudo aconteceu em um instante, sem batalha longa, sem esforço. Samuel SS venceu tudo sem dificuldade. Seus generais olharam para o horizonte do universo. Não havia mais inimigos. Não havia mais forças capazes de desafiar o imperador. O universo da escuridão estava completamente sob controle. Então Samuel SS declarou, open quote, não existe mais guerra. Não existe mais desafio. Tudo pertence ao meu poder. Close quote. Assim nasceu a última lenda. Samuel SS, o imperador absoluto de tudo. Um ser tão poderoso que venceu todos os exércitos, dominou o planeta, criou um universo e derrotou qualquer força que tentou enfrentá-lo. E no silêncio infinito do espaço, a escuridão reinava soberana sob o poder de Samuel SS.